Os estudiosos dizem que já passamos por diversas eras. Em alguns momentos, o homem era teocentrista, Deus era o centro do universo. Em outro momento, se considerava o antropocentrismo, o homem como o centro do universo. Talvez agora estejamos na era do achocentrismo. Vale aquilo que eu acho que é verdade, mesmo que seja mentira. Por isso, talvez alguns estudiosos digam ainda que estejamos na era da informação. Ou será a desinformação? Olá, eu sou Robson e estou aqui para convidar você a fazer parte desta comunidade de pessoas que querem ser bem informadas, com conteúdo ético, de qualidade, democrático, que vai incentivar o bom debate que a sociedade precisa fazer. E se você quer conteúdo de qualidade, lembre-se de inscrever-se no nosso canal para ficar bem informado. Todo dia com notícia, comentário e opinião para que você esteja melhor instruído a discutir os temas que estão presentes no dia a dia da sociedade. No programa de hoje, vamos conversar com o prefeito da cidade de Araraquara, Edinho Silva, ele que já foi ministro das comunicações no governo Dilma Rousseff, já foi presidente do PT de São Paulo e hoje está exercendo o cargo de prefeito na cidade de Araraquara, desenvolvendo um trabalho muito importante, sobretudo na condução, na gestão da pandemia, para que ele possa compartilhar com os demais telespectadores e gestores no Brasil inteiro. Prefeito Edinho, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Eu que agradeço, Robson, agradeço pela oportunidade e já de início quero parabenizá-lo, né, pelo trabalho que você desenvolve, né, em todas as emissoras de televisão que o teu programa chega e também, né, pelo YouTube, sem dúvida alguma que é um espaço hoje muito importante nesse momento da vida brasileira, um espaço muito importante de informação, de reflexão, né, como o próprio nome já diz, de construção da cidadania. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, prefeito. E eu inicio a nossa entrevista pedindo que, antes da gente entrar na questão do seu âmbito de gestão na cidade de Araraquara, né, na condução da pandemia, essa expectativa em relação à terceira onda, eu peço inicialmente, até pela visão, pelo nível de articulação que o prefeito tem nacionalmente, qual a visão que você tem hoje em relação à atual conjuntura que nós estamos vivendo, né, do ponto de vista político, dessas articulações dos grupos que tentam se posicionar para 2022? Olha, Robson, eu penso que a entrada do presidente Lula no cenário eleitoral, né, quando o Supremo devolve ao presidente Lula a sua cidadania plena, né, sua cidadania eleitoral plena, o jogo para 2022 se altera muito, muito porque você tem hoje uma liderança do porte do presidente Lula, com capacidade de articulação de um campo político, né? E nós estamos vendo aí os diálogos que estão sendo feitos pelo presidente Lula, um campo político de centro-esquerda, né? E tudo leva a crer que nós teremos uma eleição muito polarizada, né? Polarizada por esse campo de centro-esquerda e por um campo de centro-direita ou uma vertente mais identificada com a direita, né? Liderada pelo Bolsonaro. De extrema direita, na verdade, né? Ele busca alguns partidos de centro, mas com um discurso, ele próprio, né, Bolsonaro, muito alinhado com a direita e com a extrema-direita. Então, uma eleição que tende a ser polarizada, enxergando o cenário hoje, claro, se ela será polarizada ou não do ponto de vista da esquerda, vai depender muito o que vai acontecer com o governo Bolsonaro no próximo período. Ele pode estabilizar, né, índices de aprovação, ele pode, inclusive, crescer seus índices de aprovação, dependendo do que acontecer com a economia, ou ele pode
ser desidratado ainda mais do que ele está, dependendo também dos erros que ele cometer à frente do governo. Claro que se ele desidratar muito, abre espaço para o crescimento de uma candidatura de centro. Mas no cenário de hoje, eu penso, né, que é muito difícil ter espaço para o crescimento de uma candidatura de centro. Vai ser uma eleição muito polarizada, extremamente polarizada, né, com dois projetos distintos de Brasil. Prefeito, e quando a gente pensa essa questão da candidatura de centro, né, quais seriam os nomes que teriam mais chance de ocupar esse espaço na sua avaliação? Olha, quem tenta se credenciar, né, no último período como candidatura de centro é o Ciro Gomes, né? Ele tenta a todo custo se credenciar como uma liderança de centro. Mas talvez o mais legítimo das candidaturas de centro seja o João Dória, né? Ele, governador de São Paulo, tenta a todo custo polarizar com o Bolsonaro, é uma das vozes mais fortes de oposição ao Bolsonaro hoje, e ele tenta ocupar esse espaço do centro. Mas ele tem dificuldades em São Paulo, né? Porque ele, por incrível que pareça, né? O governador que investiu na produção de uma vacina pelo Instituto Butantan, que confronta o negacionismo o tempo todo, tem uma aprovação baixíssima aqui em São Paulo, né? Até porque ele se elegeu com o slogan do Bolsodória. Então, é muito difícil você fazer uma migração de base social da forma como ele tentou fazer de 2020 para cá, né? Ele tenta migrar a base social, mas ele tem dificuldades para isso e, por consequência, tem uma aprovação baixa hoje em São Paulo. Prefeito, existe alguma chance de haver uma composição entre PT e PSDB no estado de São Paulo? Por exemplo, o PSDB de São Paulo apoia uma candidatura de Lula a presidente e o PT apoia a reeleição de João Dória ao governo de São Paulo. Eu faço a pergunta porque aconteceram alguns encontros recentemente do ex-presidente Lula com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e um declarou recentemente que poderia votar no outro, a depender das circunstâncias, em um eventual segundo turno. Eu penso, Robson, que esse cenário de um voto do Fernando Henrique no Lula é um voto de segundo turno. No primeiro turno, na minha avaliação, o PSDB terá candidato a presidente da República, tudo indica que o João Dória tentará se credenciar como candidato do PSDB ao governo federal. Claro, ele tem um problema aqui em São Paulo, ele precisa melhorar a aprovação dele em São Paulo, né? Para ele poder se credenciar nacionalmente. Mas eu penso que esse é o movimento. E a filiação do vice-governador Rodrigo Garcia no PSDB, na última semana, é um movimento que indica que o Rodrigo Garcia disputará o governo do Estado aqui em São Paulo, né? E o Dória irá para a presidência da República. Então, penso que é possível, sim, a construção de um voto do PSDB pró-Lula no segundo turno. Prefeito Edinho Silva, eu gostaria que você pudesse compartilhar a experiência que tem desenvolvido nessa sua gestão à frente da Prefeitura de Araraquara, especialmente no que tange às questões ligadas à pandemia. Olha, eu digo, Robson, que o lockdown ele não é uma decisão governamental espontânea, né? Ele é uma imposição da realidade. Nós decretamos lockdown aqui porque nós estávamos diante de um cenário de crescimento, de um forte crescimento da média móvel de contaminação, a média móvel diária, né, de contaminação, que projetando a curva desse crescimento apontava para um colapso do sistema de saúde. Era um crescimento muito acentuado, que consequentemente levaria a um número grande de pessoas procurando leitos. Uma parte nós não teríamos condições de abrigar e outra parte a doença iria evoluir, iriam para leitos de UTI, iriam a óbito. Então,
para que esse cenário de colapso do sistema de saúde não se caracterizasse, nós seguimos a ciência. Nós, desde 2020, nós temos em Araraquara um comitê científico, né, que monitora profissionais da Faculdade de Saúde da Faculdade de Medicina de Araraquara, da Faculdade de Saúde Pública da USP, no Instituto de Medicina Tropical, da Unesp, enfim, um coletivo de pesquisadores que nos orienta desde abril de 2020, né? E esses pesquisadores diziam, ó, ou vocês entram em isolamento radicalizado, ou não haverá leito que dê conta dessa curva de contaminação. Nós fizemos isso. Então, primeiro, por incrível que pareça, nós tivemos um apoio importante da população de Araraquara. Nós temos aqui por prática a divulgação de boletins diários, boletins que falam sobre os índices de contaminação, sobre o perfil de quem está sendo contaminado, os índices de ocupação de leitos, o perfil de quem está indo para leite de enfermaria, quem está indo para leite de UTI, e, claro, também tornamos públicos os óbitos. Omitimos a identidade dos pacientes, mas, claro, debatemos com a cidade os óbitos, se tem comorbidade, se não tem comorbidade. Essa política de comunicação, de transparência no manejo da pandemia, nos deu a força necessária para que a cidade entendesse o que estava acontecendo. E a cidade apoiou. E houve essa compreensão, inclusive, por parte do empresariado, prefeito? Por parte do empresariado também, até porque nós temos por prática aqui, toda vez que nós soltamos um decreto regulamentando as ações de enfrentamento à pandemia, nós dialogamos com todos os setores empresariais, todos, absolutamente todos. Dialogamos com os sindicatos de trabalhadores e também com as lideranças evangélicas, religiosas, católicas, enfim. E isso forma um ambiente na cidade de compreensão das medidas. Claro que nós tivemos aqui mobilização de negacionistas, a secretária de Saúde foi ameaçada, eu fui ameaçado de morte, enfim, um grupo pequeno, a Polícia Civil aqui identificou, um grupo pequeno nas redes sociais, mas tudo isso aconteceu, é inegável. Mas são manifestações minoritárias perto do apoio que nós tivemos. Assim, eles fizeram um carreata aqui com o máximo que eles chegaram, 85 carros. Araraquara está a 250 mil habitantes. Vieram para a porta da prefeitura, o máximo que eles conseguiram mobilizar aqui foram 500 pessoas. Então, setor muito minoritário. Maciçamente, a cidade nos apoiou porque compreendeu que não havia outra forma de enfrentamento à pandemia do que o distanciamento social. Prefeito Edinho Silva, e essas atitudes tomadas pela cidade de Araraquara, elas têm refletido no comportamento dos prefeitos da sua própria região? Tem acontecido uma sintonia nesse sentido? Não, Robson, essa é uma questão que, infelizmente, né, na minha avaliação, por falta de um comando no governo central, né, que unifique as ações de enfrentamento à pandemia, nós temos muitas dificuldades. Eu decreto lockdown aqui, o presidente vai para a imprensa, ataca a cidade de Araraquara, porque eu fiz lockdown, ataca os governadores que estão tomando medidas restritivas. Então, é muito ruim, é muito difícil você unificar ações da perspectiva regional. Claro que eu tive vários prefeitos da região, principalmente Araraquara é uma região muito conurbada, né? Ela tem aqui várias cidades no nosso entorno, e uma cidade aqui de 30 mil habitantes emendada com Araraquara. Essas cidades, elas seguiram um pouco as medidas adotadas por Araraquara, mas eu tive também cidades se articulando contra, né? Que nós fizemos... Toda quinta-feira nós fazemos reuniões regionais aqui com os prefeitos, né? E numa dessas reuniões, alguns prefeitos se posicionaram duramente contra o lockdown. Mas, enfim, hoje, uma parte dessas prefeituras que foram contra medidas regionais estão hoje decretando lockdown nas suas cidades, porque o sistema de saúde
entrou em colapso, inclusive Acabaram se arrependendo, né? Araraquara é quem está internando boa parte desses pacientes, desses municípios que lá atrás se recusaram ao lockdown. Muito bem. Prefeito Edinho Silva, e quando nós pensamos na gestão que você tem desenvolvido à frente da Prefeitura de Araraquara, há algo moderno na gestão pública, inovador, que você possa compartilhar com os demais gestores, né, que está servindo, por exemplo, de laboratório, a forma de gerir que possa ser compartilhada com quem nos acompanha nesse momento? Olha, Robson, eu tenho dito que o lockdown ele é importante porque ele é uma imposição da realidade, repito, e surte efeitos. Eu até separei aqui alguns dados, né, para a nossa conversa, só para você ter uma ideia. E estaríamos na iminência, ou estamos na iminência de uma possível terceira onda, né? Não, nós estamos caminhando para a terceira onda. Se nós pegarmos as internações de pacientes de Araraquara hoje, nós teríamos 39% de ocupação de leite de UTI e 32% de enfermaria. A questão é, hoje Araraquara ocupa 60% dos seus leitos de UTI com cidades da região e até fora da região, e 46% dos seus leitos de enfermaria. Nós estamos aqui desde fevereiro sem fila para internação, não há fila para internação na cidade. Nós tivemos uma queda de 70% na positivação das nossas amostras, isso do lockdown para cá, e 80% na queda de óbitos. Então, é inegável que o lockdown dá resultado. É um remédio amargo, mas ele dá resultado. Qual é o desafio hoje de Araraquara? Nosso desafio é voltarmos, porque não é possível você manter lockdown permanente em nenhuma cidade. Nós precisamos voltar às nossas atividades com responsabilidade, com protocolos, mas voltarmos, porque a economia precisa voltar. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil para a pequena e média empresa. O Brasil não tem uma política de socorro à pequena e média empresa. O Brasil não tem uma política de socorro às pessoas que perderam o emprego durante a pandemia. Infelizmente, não tem. Então, nós precisamos retomar as atividades com muita cautela e muito cuidado. Esse é o desafio de Araraquara. Como que Araraquara está enfrentando esse desafio? Ouvindo a Organização Mundial de Saúde, ouvindo a OPAS, ouvindo os cientistas das universidades federais que têm nos ajudado, pesquisadores, inclusive um pesquisador da Universidade Federal da Paraíba, o Alexandre Medeiros, é um pesquisador excepcional, que nos ajuda muito. Ele, inclusive, ficou muito tempo na Europa durante a pandemia, na Europa entendendo a pandemia. Enfim, ouvindo todos os pesquisadores, nós construímos aqui um modelo firmado na testagem, ou seja, nós vamos rastrear todos os contaminados e os comunicantes dos contaminados para que a gente possa fazer bloqueio desses contaminados e dos seus comunicantes. Vamos também fazer testagem de busca ativa em todos os segmentos econômicos, comércio, indústria, serviço, igrejas, escolas, enfim, todos os setores econômicos e setores sociais. Essa é a estratégia que nós construímos para que a gente possa voltar às atividades, porque é preciso voltar, sem perder o controle da contaminação. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo hoje. E nós estamos testando com RT-PCR e antígeno. Teste rápido nós nem consideramos. Teste rápido se utiliza para inquérito epidemiológico. O que nós estamos usando é RT-PCR e antígeno. Para que a gente possa... são exames mais confiáveis, não é, prefeito? Exatamente. Para que a gente possa testar todos os comunicantes dos positivados, todos aqueles que tiveram contato com ele, e também fazemos busca ativa nos setores econômicos. E nós estamos testando também todos os territórios, dividimos os territórios pelas unidades de saúde da família, estamos testando os territórios. Mais uma ação, para que eu encerre,
que ela é muito inovadora. Nós dividimos Araraquara em 50 regiões, em parceria com o Departamento de Saúde Pública da Unesp de Araraquara. Perfeito. Nós estamos fazendo monitoramento da carga viral por região da cidade. Porque se a carga viral subir, imediatamente nós faremos ações de bloqueio. Como que nós medimos? Pela rede de esgoto. Então, em parceria com a Unesp, nós vamos monitorar essas 50 regiões por meio da rede de esgoto, né? Qual é a carga viral daquela região? Se a carga viral subir, nós vamos ter ações regionalizadas, porque ali tem gente contaminada. Então, são iniciativas que nós estamos tomando, elas são as melhores? Eu não sei. Elas são as perfeitas? Não sei, porque tudo é novo. Mas, pelo menos, há uma estratégia de enfrentamento, né? Diferente do que a gente observa em relação ao governo federal, né? Nós estamos construindo um caminho, dialogado com a ciência, um caminho de enfrentamento à pandemia nesse momento, por meio desse monitoramento da carga viral e também da testagem, para que a gente encontre o positivado ou encontre os comunicantes dos positivados já encontrados e, a partir daí, faça bloqueio na doença para que a gente possa conter a contaminação. Ou nós teremos uma situação, por exemplo, onde, na hora que houver um grande número da população, percentual vacinado, nós teremos a solução por definitivo de toda essa situação que nós estamos vivenciando. Ou, se não for resolvida, se teremos que aprender a conviver com ela, porque não há expectativa de um fim. Olha, Robson, eu te diria hoje que nós temos mais perguntas que respostas, né? Efetivamente, essa é a realidade. A ciência não consegue fazer nenhuma afirmação do que será a pandemia ou a endemia. Nós não sabemos. Ou uma epidemia. Não há resposta. Porque é tudo muito novo. O que nós sabemos é que a vacinação, para essas cepas que estão aí circulando, a vacinação gera uma imunidade que impede que a doença evolua, diminui a internação e diminui óbito. Isso é o que se sabe. Em 2021, nós sabemos que a pandemia não vai passar. E há muitas dúvidas em relação a 22, até porque nós temos várias mutações do vírus, variantes do vírus, se desenvolvendo e se configurando aí como fato novo na pandemia. O que eu penso é que nós temos que investir tudo na vacinação, porque é real que a vacinação traz um resultado imediato, contém a evolução e contém o óbito. Nós já sabemos disso. Então, isso é importante. E mudarmos os nossos hábitos para que a gente evite a contaminação, evite o crescimento da contaminação, até que a ciência evolua nas suas vacinas, gerando uma imunidade maior em relação a todas as variantes. Hoje, isso ainda é uma hipótese. Sem dúvida. E, por último, prefeito, gostaria de conhecer o seu pensamento em relação à seguinte questão. A extrema-direita, sobretudo, tem ocupado, liderada pelo presidente Bolsonaro, as ruas em várias partes do Brasil. Muito se tem observado de boiadas passando, como privatizações de refinarias, de setores da Petrobras, de subsidiárias da Petrobras. Agora, a privatização da Eletrobras passando na Câmara Federal. Estamos observando também, né, um comportamento completamente negacionista do presidente da República, né, que ajuda a agravar toda a situação em relação à pandemia. E o centro-esquerda, a esquerda, a ciência vem se posicionando, e até a direita não extrema, vem se posicionando pelo distanciamento social, por uma melhor condução de tudo isso, né? Seja da política externa, do problema que nós temos com a pandemia, enfim, pensando em outras formas de gestão desse país. Mas à medida que a direita mais equilibrada, digamos assim, o centro-esquerda e a esquerda não comparecem às ruas, nós temos um espaço cada vez mais ocupado por aqueles que lá estão.
E há uma defesa hoje de que os grupos possam realmente se posicionar, porque a aglomeração já existiria nos metrôs, nos transportes públicos, em tantos outros lugares, né? O que é que o senhor pensa a respeito dessa situação, né? Como é que a esquerda, digamos assim, pode sair dessa sinuca de bico sob pena de não ficar sendo chamada de que está se contradizendo naquilo que defende? Olha, Robson, eu penso que é um momento difícil, né? Porque a esquerda, tradicionalmente, ela defende a vida, né? Nós defendemos a vida em plenitude, a vida com plenitude de direitos, de oportunidades. Enfim, no momento que nós não temos ainda barreira imunológica minimamente constituídas por meio de vacinação. Nós estimularmos a aglomeração de milhares de pessoas, claro que não é um gesto condizente com a realidade. Penso, repito, que nós temos que ir voltando com as nossas atividades com muita cautela, com protocolos, com muita responsabilidade. Agora, chamar grandes mobilizações, com o Brasil aí muito longe, sequer de gerar uma barreira imunológica, eu penso muito arriscado. Eu não defendo, não defenderia. Ora, claro, enquanto nós estamos contidos nas mobilizações, nós estamos vendo aí o negacionismo ir para a rua, fazer mobilização, fazer A boiada passando, como se passeios de motocicletas e enfim. Agora, eu penso que nós temos que manter as nossas convicções, mesmo numa situação como essa, né? Porque a história vai registrar que nós tivemos uma postura correta. Agradeço a participação do prefeito de Araraquara pelo Partido dos Trabalhadores, também ex-ministro das Comunicações do governo Dilma e também ex-presidente do PT de São Paulo, Edinho Silva. Muito obrigado, prefeito, pela sua participação e reflexões do nosso Espaço Cidadão e seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Robson, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por esse espaço tão importante da comunicação democrática que você tem construído em todo o território brasileiro, né? Os estudiosos dizem que já passamos por diversas eras. Em alguns momentos, o homem era teocentrista, Deus era o centro do universo. Em outro momento, se considerava o antropocentrismo, o homem como o centro do universo. Talvez agora estejamos na era do achocentrismo. Vale aquilo que eu acho que é verdade, mesmo que seja mentira. Por isso, talvez alguns estudiosos digam ainda que estejamos na era da informação. Ou será a desinformação? Olá, eu sou Robson e estou aqui para convidar você a fazer parte desta comunidade de pessoas que querem ser bem informadas, com conteúdo ético, de qualidade, democrático, que vai incentivar o bom debate que a sociedade precisa fazer. E se você quer conteúdo de qualidade, lembre-se de inscrever-se no nosso canal para ficar bem informado. Todo dia com notícia, comentário e opinião para que você esteja melhor instruído a discutir os temas que estão presentes no dia a dia da sociedade.